também do Bobbio, na entrevista, qual seria o primeiro dever? Ele diz, do cidadão é esse, do Estado é esse. O primeiro dever, o dever mais fundamental. Do cidadão, respeitar os outros, superar o egoísmo pessoal, dar-se conta de que você vive em meio aos outros, não é? Do Estado, o dever de buscar o bem comum e não o bem particular ou individual. Olha, isso que o Bobbio diz aí, o Charles Taylor, que é um filósofo canadense, não é? Interessante, muito interessante. Quem me mandou essa semana um e-mail, porque o legal é isso, eu fico recebendo e-mails do grupo, né? E alguém daqui da turma, acho que foi a Andréa, que não está aqui hoje, me mandou um e-mail mostrando que na semana passada o Charles Taylor e o Habermas ganharam um prêmio chamado Prêmio Hughes ou alguma coisa assim, mas é uma espécie de Nobel das Ciências Humanas. Inclusive o valor financeiro assim, é maior, 1,5 milhão de dólares, maior do que o do Nobel, não é? E os dois ganharam junto, o Taylor, o Charles Taylor e o Habermas, não é? Um com 90 anos, 92, o outro com 83, o jovenzinho com 83, produzindo e ganhando trabalho pelo que estão produzindo, né? O Habermas e o Taylor, não é? E o Taylor, que trabalha nessa... Quer dizer, o livro fundamental do Taylor, que a gente já fez referência aqui, é As Fontes do Self. As Fontes do Self. Self é da pessoa, né? Da formação da pessoa, né? My Self. E esse livro é um grande livro, mas que se lê como um romance, um livro muito agradável de se ler, As Fontes do Self, né? E ele tem esse pequeno livro que nunca foi traduzido, mas que eu acho muito interessante. Até entendo porque nunca foi traduzido, porque ele dá uns pitacos aqui e ali em termos de religião. E aí isso já vira pecado para certa ala filosófica, né? Quando um filósofo como Ricoeur fala alguma coisa sobre religião, ele já é considerado com desconfiança por alguns, não é? E o Taylor falou um pouco sobre religião no meio aqui desse livro, aí nunca foi traduzido. Mas aqui ele tem uma equação interessante, não é? Na relação pessoa-sociedade, e a equação é a seguinte, ó, do Taylor. Eu acho que eu copiei aí no quadro para poder a gente não precisar ler. Olha, a equação está aqui, nesse trechinho em verde, ó. O direito do indivíduo é a responsabilidade da sociedade, é o dever da sociedade. O dever da sociedade é garantir o direito dos indivíduos, né, das pessoas. E o dever do indivíduo, a responsabilidade do indivíduo, é um direito que a sociedade tem que exigir, que ela tem, né? A sociedade tem o direito de que cada um de nós cumpra o seu dever. Ela vai exigir que a gente cumpra o dever. Então, o dever de um é a responsabilidade do outro, a responsabilidade de um é o dever do outro, não é? O direito, assim. O conflito entre o direito do indivíduo e o direito da sociedade, não é? É que nos dá essa tensão entre o que é livre, o que é... e o que é justo, né? Bom, vocês veem que o Taylor não é muito chegado na ideia de pessoa, ele não fala de pessoa nunca. No livro grandão dele é self, né? E aqui ele fala de indivíduo, não é? Há correntes que resistem à palavra pessoa e mesmo assim, por exemplo, na psicanálise, o Jung reduz a ideia de pessoa à ideia de máscara, mas como falsificação, você é mascarado, persona, né? No Jung, você está representando um papel, é como se você estivesse fingindo, né? Representar um papel como um fingimento. E o processo de crescimento pessoal, que a gente diria, assim como uma coisa positiva,
o Jung chama de individuação. É um processo de individuação. Então, para o Jung, né, o peso está no indivíduo, né? E pessoa ele olha como simplesmente mascarar, representar um papel, né? Como uma falsificação. Então, o Taylor, com toda a grande reflexão sobre a ética que ele tem, ele evita, né? Não fala muito da ideia de pessoa, é raro, não é? Mas fala de self, fala de indivíduo no sentido que a gente está levando aqui para a pessoa. Então, é isso. Eu queria colocar essas questões. Também queria dizer que a ideia de deveres, não é? Historicamente, isso é destacado pelo Bobbio no texto a que eu me referi, que está circulando entre vocês. Historicamente, ela é muito anterior à ideia de direitos, não é? A guerra provocou essa inversão de colocar os direitos no centro das atenções, não é? E agora a gente está recuperando os deveres. Mas isso daqui é um livro de 103 da era cristã, do século de 106 a 43 a.C., que foi quando viveu Cícero. Marco Túlio Cícero. Quem que era o Cícero? Era um romano aí, sábio, que escreveu pra caramba, né? Só que ele era uma espécie de Joaquim Barbosa daquela época, né? O povo gostava do que ele falava, mas ele brigava com Deus e todo mundo, né? Brigava, então, politicamente, ele não foi, assim, foi briguento, assim, né? Não teve jogo de cintura nem naquela época, né? Mas isso aqui é um tratado dos deveres, 100 anos antes de Cristo, né? Dei uma olhada, existem versões mais novas, é que eu achei essa versão veinha aí interessante, né? Então é isso. Agora eu passo a bola para vocês, para a gente conversar a partir das colocações de vocês, como que vocês veem essa relação entre direitos e deveres, não é? Claro que simplificações vamos evitar para aproveitar o nosso tempo. Não está em questão dizer assim que só existe direito e dever nenhum, seria uma caricatura, e muito menos essa de que só existe dever e nenhum direito, né? Mas está em questão a ideia da solidariedade, mas da independência entre direitos e deveres, de modo que, do ponto de vista da ética, haveria, isso está em questão, deveres que independem de eu ter meus direitos garantidos para poder estar realizando, senão direitos assim inerentes à condição humana, não é? Isso é que está aqui colocado em discussão. Pois não, Marta? Tem uma dúvida, quando o senhor fala essa pergunta que o Bob faz, né, que é como fazer nascer o senso de dever e responde à educação, isso seria exclusivo na educação ainda durante a criança, adolescente, ou o adulto ele também pode, é possível falar de educação nesse tipo de adultos? É possível educar adultos? Sim. Agora, quando se fala de educação nesse sentido de construção da consciência, de condição de possibilidade da vida em sociedade num regime democrático, né, está se falando especificamente da educação básica. O que significa a educação básica em cada país, isso varia, não é? O número de anos de escolaridade, isso até é um dos indicadores que entram no cálculo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, né? O número de anos de escolaridade, para se considerar uma pessoa cumpriu a educação básica, tá certo? Se chama de educação básica alfabetizar e acabou, isso no IDH vai ter uma influência grande no cálculo para baixo, não é? Em geral, você vê 12, 13, 14 anos de obrigação da educação básica, né? Mas então, quando se põe como essa condição de possibilidade de uma vida num regime democrático e tudo, é a educação básica que a gente está se referindo. Agora, há uma perspectiva assim de educação permanente, de formação permanente, de educação continuada, mas aí isso escapa, não é para continuamente eu estar
procurando atingir esse nível de consciência que garante a vida em sociedade, não é? Claro que a questão da perfectibilidade, ou do aperfeiçoamento, do crescimento permanente, que é o que se espera de uma pessoa, não é? Então, a formação continuada nesse sentido de aprender sempre, não é? Mas o ponto aí crucial é o discernimento de que quando é que você considera que a educação básica está concluída, não é? Essa uma questão para discutir, né? Diga, Maria Lúcia. Então, eu achei muito interessante como o Jonas coloca a questão da responsabilidade com a relação com o poder, né? O poder aumentado com a técnica. E aí, como isso traz uma responsabilidade, a gente poderia pensar em dever nesse caso, né? Sim. Agora, a questão se a educação acaba servindo aos interesses do Estado, que por sua vez serve geralmente aos interesses das classes dominantes, como é que a gente poderia escapar dessa... Como é que, na verdade, a educação poderia pensar no dever, em informar para dever, nesse sentido de responsabilidade, se os interesses que ela acaba servindo não são esses, né? Eles são teoricamente, tá me fugindo a palavra, mas é vestido como se certo, fosse... mas eu entendo o que você está querendo dizer. Agora, só que eu acho o seguinte, Maria Lúcia, uma educação que conduz a uma consciência, que significa você abrir os olhos para ver umas coisas e não ver outras, não é uma educação que forma pessoas conscientes. A consciência tem a ver com abrir os olhos, não é? E ver. Agora, não dá para fingir que não vê. Então, eu não imagino uma pessoa bem educada, não é? Que se deixe pautar absolutamente por uma ideologia, sem ver, uma ideologia como um sistema de ideias, sem ver que há outras ideologias ou outros sistemas de ideia, não é? Eu não imagino uma pessoa bem educada que não consiga perceber a pluralidade, não é? Nas visões de mundo, não é? Toda visão assim que se pretende assim monista, uma única perspectiva, é terrível, né? É assustadora, não é? Muitas vezes as motivações no nível do discurso são as melhores. Essa ideia de que você está falando da perfectibilidade humana, do aperfeiçoamento permanente e tudo, né? Isso pode ser deturpado, corrompido para a ideia de uma sociedade em que não haja pessoas com limitações, não é? Que foi uma vertente aí da perspectiva nazista e tudo, né? De aprimoramento racial, né? Estou fora disso. Mas para dizer que está fora disso, como que você está fora disso se você quer essa perfectibilidade da pessoa? Mas o que é uma pessoa? Não é? Vamos discutir o que é uma pessoa. É esse o nó, não é isso? E uma pessoa, discutir isso, o que é uma pessoa, significa discutir às vezes coisas bem pontuais, como por exemplo, quando é que começa a vida, quando é que acaba a vida de uma pessoa? Não é? É no feto, é na fecundação, eutanásia pode, não pode, não é? Morte cerebral é morte da pessoa, não é morte da pessoa, não é? O que é a pessoa? Não é? Uma pessoa com Alzheimer e que não reconhece mais ninguém e tudo, é uma pessoa, não é? Então, cabem essas discussões, né?
Isso é um campo minado aí. Você adere a uma coisa com uma intenção que abre a porta para outra que não era a sua intenção. Não é? É super delicado. Tá certo? Então, não se trata aqui de dizer a resposta correta é essa, mas de enxergar essa chamada de atenção até agora sobre a ideia de pessoa é um exemplo, né, de como esse terreno é difícil, né, para a gente pensar. Professor, Diga, Cília. no livro da Hannah Arendt, né, naquele capítulo da crise da educação, Sim. O livro é Entre o Passado e o Futuro, e simplesmente o que está entre o passado e o futuro, o que é? O presente, né? É a vida. mas ela há tanto tempo atrás já pontuava a questão da responsabilidade ou a falta de, né? Sim. Principalmente nessa transmissão de gerações, né? E eu pergunto se essa balança entre deveres e direitos, ela não fica um pouco alterada quando se omitem essa responsabilidade, porque ela faz uma crítica, né? Sim. Dos pais, na verdade, vem dentro da educação dos professores, na escola, mas ela cita também que a autoridade começa também na responsabilidade que tem, né, os pais quando também estão colocando as crianças dessa nova geração e que você não pode se ausentar. Sim. Isso não muda um pouco a balança, o equilíbrio entre esses deveres, direitos? Sim, certamente. É o caso de que quem tem deveres é porque deve alguma coisa, não é? Em relação ao outro, né? Parece que não. Parece que não, mas, por exemplo, mas isso não dá para negar. Eu tenho netos, né? E tenho uma neta que, com todos a gente se dá muito bem e tudo, mas tem uma neta que eu gostaria de conviver com ela muito mais do que convivo. Um fim de semana que não vai em casa, porque vai para isso, vai para aquilo. E eu, assim, já interpreto isso assim numa boa. Ela certas coisas ela não quer conversar comigo, porque se conversar, ela fica como que intimada a levar em consideração o que está falando. Então é melhor não pedir opinião e seguir como se, né, fazer de conta que não existe, né? Porque se ela receber algumas coisas, em termos de atenção, não estamos falando de comprar ninguém, mas em termos de atenção e tudo, ela ficará obrigada, né? Intuitivamente, assim, obrigada a certas coisas, obrigações que ela não quer e que eu gostaria que ela quisesse, não é? No modo como se relaciona com o pai, ou com a mãe, ou com o namorado, ou coisa assim. Isso ela não quer conversar. Ela não quer conversar porque se ouvir, não é? Como a relação é harmoniosa, vai se sentir obrigada e ela não quer ter essa obrigação, não é? De um modo geral, assumir responsabilidades, não é? Você se tornar responsável assim por alguma coisa, está associado a você ter certos direitos de exigir daquele pelo qual você assume a responsabilidade. Porque assumir a responsabilidade é responder por. Então, se faz isso, eu respondo. Não, ela não fez por mal, ela fez isso, fez aquilo, eu respondo por ela, não é? Nesse processo de construção da consciência. Você é responsável pelo outro. Depois a pessoa fica adulta, maior, vacinada, vai cuidar da vida, né? E aí ela é responsável diante da lei e tudo, né? Mas os laços familiares não acabam e tudo, quer dizer, o pai é pai, o avô é avó, o laço familiar permanece a vida toda, a relação de obrigação, não é? Então, mas não há como fugir. Se você assume, responde por alguém, isso provoca algum direito, né? Direito de ser ouvido, direito de o outro dizer, não, eu não vou fazer isso que você acha que eu devo fazer, por isso, mas é um direito ela vir aqui e argumentar comigo, sim, não é? Um direito meu. Mas eu sinto que os pais às vezes estão se esquivando também dessa exigência. Sim. E aí o nó sério é a relação com a escola, né? Quer dizer, a partilha assim, de responsabilidade com a escola. Há uma parte que é indelegável, é dos pais, é do pai, é dos pais, né? E uma parte específica que é da escola.
E o primeiro meio de você não ir a lugar algum é você, numa discussão desse tipo, ficar pondo a culpa um no outro. A culpa é da escola ou a culpa é da família, e não é a família que é responsável, isso não me venha cobrar, né? É a escola, não dá. Quer dizer, a responsabilidade, família e escola, não há uma linha assim super nítida que você diga, desse lado é da família, do outro lado é da escola. Há coisas absolutamente típicas da escola e da família, né? Que não dá para misturar. Mas há uma zona cinzenta aqui no meio enorme, não é? E que tem que resolver conversando, não pondo a culpa no outro. Começou a pôr a culpa no outro, pôr a culpa é fugir à responsabilidade. E quem foge à responsabilidade abdica da autoridade, porque a autoridade e a responsabilidade é que estão casadas, não é? Se eu culpo o outro, eu tiro a responsabilidade de mim, eu também não tenho mais autoridade para agir sobre, não é? E daí a Hannah Arendt é bem enfática, né? Porque ela não entra no que é papel da escola, no que é papel da família, mas ela fala que quem não tem comprometimento com o mundo não deveria poder, né? Ela tem uma frase que eu não lembro a frase exatamente, mas ela é bem enfática, não deveria. O conceito da Hannah Arendt aí é de amor mundi, né? Quem não tem esse amor mundi, né, esse amor pelo mundo, pelas coisas da vida, não pode ter um filho, não pode, né, ser professor. Não, o amor mundi é uma categoria da Hannah Arendt. É bonito, né? Ter essa relação amorosa com o mundo, de assumir responsabilidades, né? Fala que hoje em dia, no mundo contemporâneo, no comecinho do livro, que eu estava retomando essa semana, que hoje em dia as pessoas defendem muito a justiça pensando no bem-estar, né, pensando na prosperidade, mas que mesmo que as pessoas que usam isso como argumento acabam em algum momento se pautando na vida boa do Aristóteles, né, no que é... nessa responsabilidade, né, na questão do bem-estar, não da prosperidade, mas no sentido do Aristóteles da vida boa. E isso é interessante, porque ele coloca como essa prosperidade muitas vezes ficando um discurso que não é completo e que a pessoa precisa buscar esse outro lado, né? No começo do livro. Do Sandel, né? A justiça, né? O Aristóteles é o da Mônia, não é, Nilson? Que ele fala da... É de Caricómaco que ele fala. Ele fala do bem supremo. Fala como uma atividade de virtude que vai para além de você. Ele fala que, o livro do Ética Nicômaco, ele fala que é impensável uma vida que se acumula de recursos materiais, enfim. Você precisa ir em busca de algo que transcende, que atribua algum tipo de significado existencial, que ele vai para essa perspectiva de você fazer algo que afete não somente a você, mas o meio e o entorno que você vive. Sim. E, no entanto, veja uma curiosidade, né? Isso que o Douglas está pegando e que é fundamental assim, nessa ideia de Aristóteles, da eudemônia, da felicidade, né? No entanto, quem pensou isso não achou, né? O Aristóteles, ao pensar isso, não achava absurda a ideia de escravo, né? A ideia da escravidão. A ideia de pessoa para ele era uma ideia muito mais estreita do que a nossa, né? Sim. Ele não falava da palavra pessoa, mas para Aristóteles a escravidão era um dado de realidade, né? Tranquilo, né? Vivia na Grécia, quase 60% da população era escravo, isso era um dado assim de realidade, né? Agora você vê o crescimento da ideia de pessoa, o germe assim, o núcleo importante é a ideia de cidadania, né? Com a Revolução Francesa e a Declaração de Direitos do Cidadão.